Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, seguindo o nosso roteiro de estudos da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Estamos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, com foco nos personagens que viveram o tempo da monarquia em Israel. Já falamos sobre vários reis, tanto do norte quanto do sul, Judá. Também focamos a vida de alguns profetas, como Elias, Eliseu, principalmente. Hoje chegamos na lição número 12 e vamos falar sobre o reinado de Josias. Para tanto, quero te convidar a uma leitura na Palavra de Deus, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, que é um dos textos que retratam a vida e o reinado deste moço. Está escrito assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Verso 2, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Inicialmente, então, meus amados, aqui está o relato do início da vida deste rapaz chamado Josias, que teve naturalmente uma vida com Deus. Foram 31 anos de reinado, mas começou como criança muito cedo, 8 anos de idade. Reinou lá a partir do ano 640, dizem os cronologistas bíblicos, e foi até o ano 609. O nome dele significa o Senhor o sustenta. Seu avô foi um rapaz, foi um homem perverso chamado Manassés, que reinou 55 anos sobre Judá. E o seu pai, Amon, também seguiu a mesma linha de impiedade e de idolatria em Israel. Por consequência, este menino, o Josias, nasceu, viveu esse tempo, a sua infância, em meio a este caos moral e também espiritual. Mas ele não seguiu o exemplo de seu pai. É mais uma vez aqui confirmado que nem sempre os filhos herdam realmente as coisas todas que os pais fazem, ou seja, não são meros reprodutores daquilo que os pais ensinam, e também não existe a tal da maldição hereditária. A gente pode quebrar tudo isso quando cremos em Jesus. O pecado é realmente uma maldição que precisa ser quebrada, e o Josias fez isto. Como ele fez, como foi a formação do seu caráter, a gente não tem essa informação na Bíblia Sagrada. Duas possibilidades existem. Uma, talvez a sua mãe fosse uma senhora piedosa, que chamava Gedida, o nome da mãe dele. Provavelmente temia Jeová e ensinou ele nos caminhos do Senhor. Não sei, uma dedução apenas. Ou também tenha sido ele orientado pelo sacerdote, ou sumo sacerdote Ilquias, que era a pessoa que vai aparecer no relato sagrado como uma pessoa importante, realmente no seu reinado também. Mas são apenas deduções, nós não temos essa informação. Com apenas 8 anos de idade, ele foi coroado rei em Judá. E as circunstâncias realmente foram terríveis. O pai dele reinou por 2 anos apenas, começou com 22 anos e morreu com 24 anos, prematuramente, e deixou o menino Josias então. E como foi a morte do pai de Josias? Diz a Bíblia que os oficiais conspiraram contra ele por motivo que também a Bíblia não diz, mas intrigas da corte, e eles o assassinaram. O povo se revoltou contra esse ato dos oficiais e matou todos os oficiais e levou o Josias ao trono, ou seja, o coroou com apenas 8 anos de idade. Por consequência, o Josias chegou ao poder, diríamos em termos atuais, com todo o apoio popular. O povo o colocou lá, com 8 anos de idade. E certamente teve lá, como já dissemos, a tutela de alguém adulto que o comandou, que o orientou, que o dirigiu, que o instruiu nos primeiros anos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, no versículo 3 de 2 Crônicas 34, que com 16 anos, ou seja, no 8º ano do seu reinado,
sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura. Então você tem aqui um menino com 8 anos de idade sendo coroado, certamente orientado por alguém, repito, provavelmente o sacerdote Ilquias, e com 16 anos, portanto 8 anos depois de ter assumido o trono, por si mesmo ele começa a buscar a Deus. O que é buscar a Deus na Bíblia? Orar, pedir a Deus direção, graça, poder, direcionamento. E foi o que ele fez. Consequentemente, passados mais algum tempo, 8º ano e no 12º, ou seja, 4 anos depois, ele já estava suficientemente maduro para começar uma grande reforma, uma verdadeira cruzada contra a idolatria, não só na cidade capital, Jerusalém, mas em todo o Judá. E a Bíblia Sagrada, nessa sequência deste texto de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 34, relata tudo o que ele realmente fez. Na presença dele derrubaram os altares, diz ele, o texto sagrado, né? Na presença do rei, os seus oficiais, os seus servos derrubaram todos os altares idólatras, as imagens de escultura, de fundição também, quebraram, reduziram a pó e aspergiram sobre a sepultura dos que tinham sacrificado naqueles altares, ou seja, os ossos destes sacerdotes falecidos foram desenterrados e queimados sobre os altares, para profanar, acabar literalmente com toda a idolatria. Verso 5 diz isso: os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, portanto ele não ficou restrito apenas a Judá, mas extrapolou, foi até mesmo aos remanescentes do Reino do Norte que haviam sido levados escravos para a Síria. Foi a Manassés, a Efraim, a Simeão, lá no extremo sul, e a Naftali, no extremo norte do país. Por todos esses lugares, ele deixou em ruína, ou seja, em pó, todos os altares pagãos. Destruiu qualquer vestígio de idolatria que havia por lá. Tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Repito, não ficou restrito a Judá, extrapolou, foi até o extremo do norte, do norte de Israel e o extremo sul também, destruindo todo tipo de altar, de símbolo idólatra. Uma grande reforma, este menino apenas com seus 20 anos de idade. Aí a Bíblia Sagrada prossegue dizendo que no 18º ano de seu reinado, 18º, ou seja, 18 mais 8 foi o ano que ele começou a reinar, 26 anos de idade. Com 26 anos, então, havendo já purificado a terra externamente das idolatrias, dos altares e imagens, e também a casa, porque a casa do Senhor também havia sido profanada com imagens de escultura, conforme a Bíblia Sagrada nos diz. Exemplo disso está lá no capítulo 33, por exemplo, de 2 Crônicas, versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Davi e Salomão tinha construído o templo e colocado a arca, por exemplo, etc., lá, os objetos sagrados, pois o Manassés, que é o retrato aqui, tinha colocado imagens dentro do templo. Então, quando diz aqui, nesse versículo 8, que nós lemos aqui, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ou seja, não só o país, mas a casa de Deus também. Então enviou a Safã e mais alguns amigos, mais alguns servos, aliás, ao sacerdote Ilquias, e pediu a ele, então, a entrada, as ofertas dos dinheiros, em dinheiro que havia no templo, para reparar a casa fisicamente, porque espiritualmente, ou seja, cultualmente, eles já tinham purificado, expulsados e jogado fora todas as imagens, os ídolos que havia nas dependências da casa de Deus. Mas o templo estava em ruínas mais uma vez. Já aconteceu isso no tempo do Josafá, ele teve que fazer isso no tempo de Ezequias, precisou reparar também, e agora, mais uma vez, o templo está
abandonado, sem manutenção, e é preciso purificar. Aliás, ele já fez purificação, mas agora é preciso reparar fisicamente, consertar as paredes e tudo mais, né? E os móveis e etc. E foi nessa ação de restauração que eles encontraram, então, o livro da lei, conforme a Bíblia Sagrada nos diz. Então, recordando, amados, foram 55 anos de reinado do seu avô Manassés, perverso. No final da sua vida, o Manassés até se arrependeu e tentou remendar algumas coisas feias, horríveis que havia feito, mas não houve tempo de fazer muita coisa, ele morreu. E o seu filho Amon não foi melhor do que ele, andou nos caminhos perversos dele. 2 anos apenas e também foi assassinado, como já vimos. Então entra Josias em cena num caos espiritual e moral como este. Então o tópico número 1 do nosso estudo vai tratar exatamente deste assunto, Josias reparando o templo. E como os lemos aqui, ele já estava no seu 18º ano. Já fez a reforma em todo o país, destruiu com os altares, como já vimos, e agora chegou a hora de consertar o templo. O reparo aqui é físico mesmo. Neste seu desejo de realizar melhor a obra de Deus, ele precisa tornar a casa de Deus funcional mais uma vez, porque ela de novo não está bem. Então, fez todo este trabalho e as ofertas foram canalizadas para este fim. Em meio a este trabalho, encontraram o livro da lei do Senhor. Somente depois, então, destas ações purificadoras em todo o país, como lemos aqui em 2 Crônicas 34, a partir do versículo 3, meus amados, foi que Josias, agora com 26 anos de idade, se volta para a restauração do templo, propriamente dito em Jerusalém, quando então encontram o chamado por eles de o livro da lei do Senhor. Não é estranho isso? Primeiro, todo o país foi purificado, como é o termo que a Bíblia Sagrada utiliza, e agora eles se voltam para o templo. E o sacerdote Ilquias então disse para o Safã: achamos a lei, ou seja, achamos o livro da lei. Alguns estudiosos entendem, e com bastante propriedade, meus amados, que este livro da lei não era o Pentateuco todo, mas o livro de Deuteronômio, onde encontramos, por exemplo, as bênçãos e maldições para o povo de Deus, bênçãos se eles fossem obedientes e maldições se fossem desobedientes. Nós percebemos que os livros no Antigo Testamento, no Tempos, eram rolos, eram livros individuais, cada um deles era um rolo, e a Bíblia diz: achamos o livro da lei. Percebemos que o rei já havia demonstrado então esse ardoroso compromisso de santidade e fidelidade quando realmente destruiu com toda a idolatria. Mas agora o livro da lei vai trazer uma nova dimensão e aprofundar um pouco mais este seu sentimento de reforma, de fazer alguma coisa, e vai descobrir também, diante do espelho, vamos dizer assim, da palavra de Deus, que a coisa ainda não está boa, que é preciso fazer mais, só ele não sabe como e nem quem pode lhe ajudar. Certo, amados? Então ele vai recorrer a uma profetisa, alguém que tenha o contato mais direto com Deus para fazer ou trazer este esclarecimento. O que a mensagem do livro da lei trouxe para eles, meus amados, ali foi exatamente tornar mais sério ainda a situação em que o país estava vivendo. Ao tomar conhecimento do conteúdo do livro da lei, a primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes. Com esta consciência agora despertado, ele sentiu-se angustiado, o fato expresso externamente de rasgar as suas vestes. Rasgar as vestes na Bíblia, como nós temos dito em outras ocasiões, significava luto, tristeza, aflição, angústia, desespero. Tudo isso. E aqui está o rei, então, com seus 26 anos de idade, angustiado, porque ele sabe que fez muito já na nação,
expurgou realmente a nação dos ídolos e dos altares externos, mas o povo no seu coração ainda não está totalmente purificado. E é preciso, através de uma orientação mais precisa, mais incisiva, mais orientada, mais diretiva, realmente trazer uma dimensão mais interna e mais espiritual ainda do que material, como tem sido até agora. Primeiramente, então, rasgou as suas vestes. Nesse estado emocional de tristeza, por ter conhecimento agora com mais profundidade do pecado da nação, mediante o espelho, como eu disse, da lei, ele vai precisar da ajuda de alguém. Então convoca os seus servos, manda eles consultar Deus. Estes servos vão à casa de Hulda, chamada de profetisa, lá em 2 Crônicas 34 e versículo 22. Este fato merece uma consideração aqui para nós, amados, que vivemos na nova dispensação, dispensação da graça. Lá no Antigo Testamento era comum as pessoas consultarem profetas para várias atividades, mesmo pessoais, como acontece no livro de Samuel, por exemplo, com Saul. E aqui eles estão indo consultar a profetisa Hulda sobre o conteúdo do livro ou as consequências e algumas coisas que eles não entenderam ou que não ficou muito claro para o Josias e para o próprio sacerdote. Interessante, o próprio sumo sacerdote não tinha uma noção muito exata disto, então precisa do auxílio espiritual. O Espírito Santo, vamos nos lembrar, nesse período, nesse tempo, manifestava-se esporadicamente na vida de algumas pessoas e não de todas, como é hoje especialmente. Então, fazendo essa relação da ação dos profetas, ministerialmente falando, e hoje o dom de profetas ou então o dom de profecia são atividades distintas. Repetindo, lá era comum as pessoas ou as autoridades, aqui o rei, consultar um profeta ou uma profetisa, que é o caso aqui. E não era pecado e não era errado. Mas no Novo Testamento você não encontra ninguém consultando profeta para saber direcionamento pessoal, familiar, empresarial ou o quê? Tá bom? Então, quando você vê algo nesse gênero, consultar profeta tal, isso não é, biblicamente falando, correto no Novo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento isto era comum. A Bíblia Sagrada nos diz, por exemplo, sobre a nova dispensação, que o Espírito de Deus relacionado aos dons espirituais é soberano e usa quem quer, como lhe apraz, diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo, especialmente 12, e versículos 11 e também o 7, tá bom? Depois você dá uma olhada se desejar. Aleluia. Bom, 2 Crônicas 34, 3 e 8 diz assim: e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos. Aí mais adiante, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou os seus servos irem ao Ilquias, e eles foram. Então acharam a lei, o livro da lei, e trouxeram, e aí resultou em todo este confronto, na verdade, com a palavra de Deus, ou a palavra de Deus com a prática da vida deles. Perceberam que estavam totalmente errados e precisavam de uma autoridade maior. O próprio rei tinha vivido dentro da luz que conhecia e fez o que podia para melhorar a situação da nação, mas ele sabe que isto ainda é pouco, e para entender a plena vontade de Deus é preciso então consultar a profetisa ou um profeta, e é o que eles fazem, tá bom? Vale então considerar, repetindo, que no Antigo Testamento isso era comum, no Novo Testamento não. Paulo vai escrever no texto que eu citei, 1 Coríntios 12, 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Ou seja, no Novo Testamento, cada crente tem o Espírito Santo e não apenas está num profeta específico que precisa ir alguém consultar. Mas não esqueça, lá no Antigo Testamento era comum tudo isso. Não se consulta profeta na nova dispensação, ou seja, na dispensação da graça hoje, pois o Espírito Santo hoje, diferente do tempo de Josias, habita em cada crente. Onde lemos essa premissa, essa realidade? João 14, 23, por exemplo. Jesus disse: quem me ama faz o que eu mando, ou o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e viremos para ele, nós viremos para ele e faremos nele morada.
certo? Então, repetindo, quem me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Está lá em João 14, 23. Todo crente tem o Espírito Santo residente na sua vida e não precisa ficar consultando profetas. Ele consulta a palavra de Deus e o Espírito Santo ilumina a sua mente e dá o entendimento. Mas naquele tempo, repetindo, era comum e foi o que fizeram. Fizeram certo, tanto é que Deus respondeu mesmo através da profetisa Hulda. Voltando ao tempo de Josias, então, o sumo sacerdote Ilquias e os outros foram até Hulda e receberam uma mensagem dura contra Judá. Ou seja, Deus já determinou o juízo sobre vocês, povo de Judá, porque pecaram impenitentemente, não se arrependeram e estão realmente destinados a serem castigados por Deus. Mas a Josias, que tem sido um rei bom, disse a profetisa, né? Se arrependeu, se humilhou, rasgou as suas vestes e está coração, o termo que a Bíblia usa lá é teve um coração enternecido, ou ainda arrependido, percebeu que apesar de tudo que tinham feito, ainda faltava fazer alguma coisa. Então, a profetisa, sendo usada por Deus, disse, este juízo, estas calamidades virão sim sobre Judá. Não tem jeito, eles irão para o cativeiro. Mas Josias, por conta de sua atitude nobre, de arrependimento e humilhação, não acontecerá no teu tempo. Vou te poupar, Deus estava dizendo para ele, de todos estes males e esta tristeza. Você vai descansar com seus antepassados e isto vai acontecer depois da sua morte. E foi realmente o que aconteceu, meus amados, conforme o relato, e numa próxima lição vamos estudar o cativeiro de Judá. Um próximo tópico importantíssimo é sobre a renovação do pacto com o Senhor, porque depois de feita esta reforma no país, como já dissemos, e também a reforma física no templo, o altar colocado no seu devido lugar, a arca que havia sido retirada por algum motivo lá do templo, foi trazida de volta para o templo e colocada no seu devido lugar também, lá no capítulo 35 e o versículo 3, disse aos levitas, é Josias que está dizendo isso, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao povo de Israel. Por que a arca não estava no lugar? Bom, vamos nos lembrar, são mais de 50 anos, 57 anos mais ou menos, que passaram dentro de um contexto de apostasia, de idolatria por todo lado. Os reis anteriores causaram tantos estragos que chegaram a tirar a arca do seu lugar e colocar um ídolo, conforme lemos em 2 Crônicas, capítulo 33 e versículo 7, que diz assim, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Senhor, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei o meu pé de Israel, ou seja, Deus estava dizendo, é assim que deve ser. Voltando à arca, a arca foi designada por Deus para ser a representante física da presença de Deus centralizada no Santo dos Santos, primeiro do tabernáculo e depois que Salomão construiu o templo, também no Santo dos Santos do templo. E não devia sair de lá. Enquanto andaram pelo deserto, ela vagava conforme os acampamentos, os locais onde o tabernáculo viajava. Mas depois no templo ela não devia ter saído de lá. Por motivos profanos, estes reis tiraram a arca do seu lugar. O Josias agora ordenou que tudo voltasse ao seu lugar. Então este tópico, segundo, amados, renovação do pacto com o Senhor. Feito então toda essa reformulação, ele colocou cada um dos oficiais do culto, como os levitas, os sacerdotes, nos seus devidos lugares, os porteiros, os cantores, tudo mais. Tudo isso está registrado pelo autor do livro de Crônicas. E então colocou a arca no lugar e contribuiu, inclusive, com muitos animais para sacrifício, e os sacerdotes tiveram muito o que fazer. Consequentemente, amados,
e queridos irmãos, eles celebraram este retorno para o culto a Deus, renovar o pacto, a aliança que Deus tinha com Israel, que Israel tinha com Deus. Fizeram a leitura do livro do Senhor, o mesmo livro que impactou tanto a sua vida e que ele precisou da ajuda da profetisa Hulda para entender melhor e melhor aplicar a sua realidade, o seu conteúdo. Ele foi lido agora publicamente a todas as pessoas que lá estavam na festa, que consequentemente tiveram suas vidas também transformadas. Eles saíram dali destruindo todos os ídolos e não só materialmente, mas também do seu coração, pelo menos durante a vida do Josias, como a Bíblia Sagrada vai também nos dizer. Glória a Deus por isso. E celebraram, para encerrarmos, amados, esta meditação, uma grandiosa festa da Páscoa. Páscoa que era uma das 3 celebrações anuais de Israel. A Páscoa, a festa do Pentecoste e dos Tabernáculos, nessa sequência cronológica do ano. Páscoa, depois, em outro momento, a festa do Pentecoste e depois a festa dos Tabernáculos. Voltando para a Páscoa, celebrava a saída de Israel do Egito. E a Bíblia Sagrada diz que foi tão grande essa celebração como nunca tinha havido desde o tempo de Samuel, quando então lá aconteceu uma grandiosa celebração também. Porque aquela Páscoa, que também foi grandiosa, do tempo de Ezequias, o rei, apesar de tudo, ela ainda perdeu para esta, porque lá eles não conseguiram celebrar exatamente no dia 14 de Abib, e sim no dia 14 do 2º mês do ano. Então foi uma adaptação. Também havia pessoas lá que não estavam totalmente purificadas, Ezequias precisou orar por eles, mas agora não. Agora todos devidamente preparados, consagrados, os sacerdotes, os levitas, todos nas suas funções oficiais, e o povo está congregado, espiritualmente purificado, e tudo está no seu devido lugar, e muita gente se reuniu para celebrar uma grandiosa Páscoa, que o autor vai dizer que nunca houve desde os tempos de Samuel algo parecido. Glória a Deus por isto. Amados, então nós aprendemos com esta lição muitas preciosas informações, temos lições preciosas aqui. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria, atitudes idolátricas que estava graçando por todo o país. Ele procurou erradicar completamente tudo isto, amados, instituído desde os tempos da divisão do reino, por exemplo. Este grande monarca é figura, é símbolo também de nosso Messias, prometido por Deus, evidentemente, que virá para estabelecer o seu reino de justiça, de paz e de equidade. Ele foi um dos melhores reis realmente de Judá. O paganismo, como já dissemos, precisa ser banido, melhor ainda, a idolatria precisa ser banida verdadeiramente do coração, mais do que das imagens externas, evidentemente. Então, nos dias de hoje, Deus ainda espera que nós combatamos todo tipo de idolatria e que aprendamos com Ele a viver uma vida de pureza, de santidade, influenciando a nação e sendo um exemplo. Que Deus nos dê a sua graça e que com este vigor que Deus deu a este jovem, bem jovem, não esqueça, ele começou com 8 anos, com 16 anos, orou, buscou a Deus, começou a reinar com 8 anos, com 16 anos, buscando a Deus por si mesmo, querendo a consagração. 4 anos depois, com 20 anos, começou esta reforma religiosa em toda a nação, e depois, aos seus 26 anos, completou esta obra numa grandiosa celebração. É o que realmente esperamos um dia desse alcançar em Cristo Jesus, numa dimensão muito maior, que é a celestial, quando Jesus, o Filho de Deus, vier nos buscar para celebrarmos a maior festa lá na glória com Ele, a festa da redenção. Amém.